Deixa eu conversar. A leitura é longa. Eu vou me esforçar ao máximo para falar pouco após a leitura. Por isso eu preciso que continue do jeito que está. A atenção voltada para o altar. Banheiro, água, só se estiver tomando remédio. Pastor, estou tomando remédio, não dá para segurar. É compreensível. Agora, não está tomando remédio, não está com nenhum tipo de dificuldade física, fica aí, não vai embora nem para o banheiro, nem tomar água, tá? Porque assim, quanto mais a gente conseguir ficar concentrado aqui nesse momento na reflexão, vai ser melhor. Eu quero depois, a ideia é nós termos um tempo de oração e selar esse tempo que nós passamos juntos, 12 dias juntos, selar com oração, tá bom? Então, vamos embora. Senhor, dá graça, preciso da tua ajuda, preciso da tua unção, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não for comigo, não vai dar certo. Mas se o Senhor estiver comigo, Deus, eu tenho a certeza que esse irmão, que essa irmã, sai daqui nessa noite abençoado, volta para casa com a bênção do Senhor, porque eles fizeram um esforço tão grande de estar aqui, ó Deus, estar aqui 12 dias, vieram ouvir a voz do Senhor, o Senhor falou com eles, usou pregadores dos mais variados, as mais variadas formas de se transmitir a mensagem, inclusive de denominações. E eu quero agora fechar esse tempo tão valioso, sendo uma ferramenta nas tuas mãos. Me ajude, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Atos 27, 1. Interessante que hoje de manhã o pastor Rodrigo pregou e ele falou também de viagem. E nós vamos falar de viagem. Então, foi determinado que navegássemos para a Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcamos num navio de Adrimítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Havendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e Panfília, aportamos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava pronto a rumar para a Itália. Ordenou que embarcássemos nele. Navegamos lentamente por muitos dias. Foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Cnido. Não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Enfrentando o mar e os ventos, custeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornara-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado e, portanto, Paulo os advertiu: senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Todavia,
O centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio, levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos seguir navegando, com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava a saída para sudoeste e noroeste. Soprando brandamente o vento sul, acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras, foram costeando Creta bem próximo da ilha. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como vento nordeste. Sendo o navio lançado para fora de curso, não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria. Cessamos as tentativas de manobra, nos deixamos ser levados. Passando ao sul, bem próximos de uma ilhota chamada Clauda, foi com extremo esforço que içamos a bordo o bote salva-vidas. Conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas, temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas, largaram o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os: Senhores, devias ter dado ouvidos aos meus conselhos, não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado esse dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César. Por isso, Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Chegou a 14ª noite de agonia, continuávamos sendo impelidos pela tempestade do mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que estávamos nos aproximando da terra. Então, lançando a sonda, concluíram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo mais tarde, lançaram a sonda uma vez mais, verificaram 27 metros. Temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram da popa 4 âncoras, começaram a rogar para que o amanhecer chegasse logo. Aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote, salva-vidas, ao mar, a pretexto de lançar âncoras pela proa. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados: caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos. Diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote salva-vidas ao navio,
deixaram cair ao mar. Logo aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o 14º dia que estáis em vigília contínua e em absoluto jejum. Eis que agora eu vos exorto aqui, comais algo, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. Havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, em seguida partiu o pão e começou a comer. No momento, todos se reanimaram, também se alimentaram. Estavam a bordo 276 pessoas, o dobro do que nós estamos aqui nesse momento, aproximadamente. Depois de haverem comido, até ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando todo o trigo no mar. Quando se fez dia claro, não reconheceram a terra, mas puderam avistar uma enseada, onde havia praia. Decidiram que o melhor seria tentar encalhar o navio ali. Então, cortando as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras que prendiam os lemes. Em seguida, alçando ao vento a vela que restara na proa, foram conduzidos em direção à praia. Entretanto, dando num lugar onde duas fortes correntes marítimas se encontravam, o navio encalhou em um banco de areia. A proa encravou-se e ficou imóvel. A popa foi despedaçada pela força constante das ondas. Então os soldados resolveram matar os prisioneiros para impedir que algum deles conseguissem fugir, atirando-se ao mar. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta. Ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar, rumassem em direção à terra. Os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio, e assim ninguém se perdeu. Todos chegaram a salvo em terra firme. E assim ninguém se perdeu. Todos chegaram a salvo em terra firme. É um texto longo, né? Um texto longo, 44 versículos, não estamos acostumados a fazer leitura tão longa assim, mas quando eu pedia a Deus palavra para encerrar essa campanha, Deus me fez pensar nisso daí, nessa história, nessa trajetória, e estamos iniciando um ano onde verdadeiramente será um ano para nós que será uma viagem. É uma viagem. Nós estamos viajando em 2026, em direção a 2027. E aí, o texto, a história é uma história muito, muito jóia, porque é uma história que mostra Paulo, ele era um prisioneiro. Ele era um prisioneiro. Por que ele era prisioneiro, pastor? Porque ele pregava o evangelho. Só porque ele pregava o evangelho, ele acabou se tornando um refém do sistema da época. Nada diferente do que tem acontecido hoje. Então, ele tendo se tornado um refém do sistema da época, ele agora estava sendo levado em direção a Roma. E lá em Roma ele deveria comparecer diante do imperador César. Deus já havia conversado com Paulo. Já havia falado com Paulo. Paulo, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Não precisa ficar preocupado. Deus já tinha ministrado no coração do Paulo que aquela viagem, ela iria acontecer, e aquela viagem não traria maiores prejuízos, eu digo no sentido da vida, do propósito. Isso é importante nós pensarmos, porque nós vamos seguindo nossa viagem em direção a 2027, diga amém, diga graças a Deus por isso. Agora, essa viagem, ela está sujeita
Há muitas situações que às vezes ninguém planeja dificuldade. Alguém colocou no papel aí? Deus me dá dificuldade, tá? A, B, C ou D aí. Tem alguém que colocou? Ninguém pediu dificuldade? Pediu bênção. Quem pediu bênção aí? Deixa eu ver. Tá lá. Porque nós pedimos bênção. Nós pedimos coisas boas para Deus. Nós não planejamos dificuldade. E é certo que as dificuldades elas vêm. É certo que as dificuldades elas acontecem das maneiras muitas vezes mais inesperadas. Agora, para isso a gente faz campanha. Campanha nós fazemos para ouvir a voz de Deus e encher o nosso coração de fé e conseguirmos, através das palavras que foram com esta é a 26ª palavra, através das palavras conseguir ter uma base boa de fé para 2026, termos a nossa viagem tranquila. Então, essa é uma coisa importante para nós pensarmos nesse momento. Eu elenquei aqui, e eu vou conversar com vocês, dificuldades que eles enfrentaram lá, naquela viagem. E dificuldades que nós podemos enfrentar no decorrer da nossa viagem em 2026. Eles não planejaram as dificuldades, mas por uma série de fatores, as dificuldades acabaram chegando. Então, eu começo conversando com você, e irmão, irmã, por favor, não me interprete erroneamente, que eu não estou profetizando dificuldade. Eu estou alertando que dificuldades, elas podem acontecer. A intenção é, caso alguma dificuldade aconteça no meio dessa viagem, como é que eu devo me comportar? Essa é a intenção, tá bom? Então vamos lá. Você que gosta de anotar, você fica à vontade, eu vou falando e nós vamos conversando. Primeira dificuldade, decisão contrária à orientação espiritual. Não vou reler os versículos, são muitos os versículos, não teríamos tempo disponível para fazer uma reflexão mais aprofundada, olhando novamente para os versículos. Atos 27, do 9 ao 11, vai mostrar isso aí. Foi ignorada a voz de Deus, olha, não vai, não é a hora, do jeito que está é melhor não. Então, dificuldade número 1, que alguém pode enfrentar no decorrer de uma viagem, quando a pessoa ignora a voz, a orientação espiritual. Quer encontrar dificuldade no caminho? Ignore. Se Deus falar não vá, você pega e vai. Ou se Deus falar vai, você pega e não vai. É certo que vai ter problema. Então essa é a dificuldade número 1, quando alguém toma a decisão de ignorar uma orientação espiritual. Para isso nós temos culto quarta-feira de manhã, quarta-feira à noite, sexta-feira, sábado com as atividades de grupo missionário, 3 cultos no domingo. Em todas as atividades tem Bíblia, tem palavra, em todas as atividades Deus libera a orientação desse altar. Por isso, e nós conversamos no primeiro dia ou no segundo dia, por isso a importância de eu estar no templo. O lugar do crente é estar no templo, porque do templo flui o rio que gera vida, flui o rio que faz com que coisas poderosas aconteçam na vida de uma pessoa. Dificuldade número 2, ventos contrários, tempestade violenta. As forças externas que fogem da nossa capacidade humana. Vocês viram a chuva que caiu ontem à noite? Uma chuva. Pensa numa chuva amendoim. Barbaridade, hein, Pedro? Qualquer dia eu conto a história. Hoje eu não estou com tempo para contar a história. Mas que chuva, hein, Daniel? Enfim, tem coisa que acontece que está fora do nosso controle. Tem coisas que nós não temos como controlar. São dificuldades que muitas vezes elas vêm fora da nossa alçada de controle. Então, precisamos estar preparados para o improvável de uma maneira negativa. Temos que estar atentos, temos que estar vigilantes, temos que ser verdadeiramente cuidadosos em tudo.
Aí eu podia ficar aqui fazendo aplicação com você, pontuar. Você vai fazer uma construção. A ideia é que a construção dê tudo certo e vá tudo bem, mas corre o risco de ter alguma situação de dificuldade na construção, sim ou não? Corre, é um risco que corre. Corre o risco de você estar esperando uma peça chegar e a peça não chega. Um material, obra-prima chegar e a obra-prima não chega. O trabalhador que vai fazer, que vai executar, o profissional que vai executar a obra, corre o risco dele ter alguma intempérie ali, uma dificuldade e não conseguir. Então, nós temos que estar preparados para situações contrárias. Aqui fala assim, ó, ventos contrários, tempestade violenta. Dificuldade número 3, medo constante e medidas desesperadas. Medos constantes, medidas desesperadas. Eles lançaram a carga ao mar depois dos equipamentos, o próprio equipamento do navio, isso em Atos 27, do 18 ao 19. Medo constante, o medo que anda com a pessoa. Irmão, 2026 nós vamos viajar e nós vamos seguir firme e forte, nós não vamos aceitar que o medo domine a nossa vida, domine a nossa história. Eu não sei se você ouviu a mensagem de hoje de manhã ou não, foi uma mensagem muito boa. Se você não ouviu, invista 45 minutos na sua vida, ouça a mensagem que foi pregada hoje. Sabe? Alguns cuidados importantes. Então, a terceira dificuldade, o medo, a medida desesperada. Eles perderam materiais porque eles foram tomados pela instabilidade emocional. Quando alguma situação adversa ela vem, nós temos que estar com a cabeça no lugar. É difícil. Eu não vou falar para você que é fácil. Eu estou aqui conversando com você. Minha mãe está morrendo lá no hospital. Quando ela morre, hoje, amanhã, depois da manhã, não sei, porque a vida e a morte estão na mão de Deus. Mas o quadro clínico dela é de poucas horas ou poucos dias. Emocionalmente, você acha que é fácil? Mas a gente tem que estar firme. Dentro do possível, tem que lutar com a situação e tem que seguir a nossa viagem. Então, procure cuidar da sua mente, procure cuidar da sua cabeça, toma cuidado para não ser tomado pelo emocional. O emocional ele dá diarreia, o emocional ele tira a fome, o emocional ele tira o sono, o emocional ele tira de você uma das coisas mais importantes, que é a vontade de estar perto de pessoas, e ele te coloca num quarto sozinho ou sozinha. Cuide do emocional. Então são dificuldades que qualquer um de nós estamos sujeitos a encontrar no dia a dia, no decorrer de 2026. Outra dificuldade que eles enfrentaram naquela viagem, a escuridão prolongada, até a esperança, a Bíblia diz que eles perderam, isso está registrado no Atos 27, verso 20. Sensação de abandono, ausência de direção, a escuridão, eles não viam nada. Sabe, às vezes pode acontecer de você não saber para que lado ir, não saber como ou o que fazer. Quem é que nunca se sentiu assim? Pastor, eu estou vivendo um tempo que eu não sei o que eu faço. Eu estou sem direção, estou sem um rumo, estou sem um norte. Eu já conversei com pessoas assim, mais de uma vez, onde a pessoa dizia: pastor, eu não sei. Para mim está tudo escuro. Para mim não tem um caminho, não tem uma saída. Vamos ter calma, vamos ter a paciência, vamos ter a consciência que Deus já está falando conosco. Nós estamos iniciando a nossa viagem em 2026 e nós vamos chegar a 2027. Alguém soprou. Seguro, diga amém. Fala para quem está pertinho de você assim, ó, você vai chegar a 2027 em segurança. Irmão, Dificuldade número 5 que eles encontraram: fome e enfraquecimento físico, desgaste físico, desgaste emocional. Atos 27, do 21 ao 33 fala disso.
desgaste físico, desgaste emocional, a fome. Eles ficaram sem comer durante um tempo, irmão, irmã. Eu sei que para crente não precisa muito falar para comer, porque o crente já come por natureza. Não bebe, mas come, que é uma beleza, né? Coma, se alimente. Abençoa quem está pertinho de você e fala assim, ó, coma bem, viu? Se alimente, viu? Pronto, a irmã já falou lá em casa antes de sair. Vê se come pouco. Aí fala para comer. Pronto. Se alimenta, irmão. Se alimenta, irmã. Esteja bem. Cuide do seu corpo. Cuide do seu físico. Cuide. Faz um exercício. Tenta fazer. Eu sei que é difícil. Eu estou lutando com essa situação. E se você quiser se juntar a mim nessa luta, nós lutamos juntos. Não é fácil. Precisamos cuidar do corpo. Andar, dar uma volta no quarteirão. Todo dia, constância, foi falado muito aqui também. Perseverar, fazer alguma coisa, se alimentar bem, fazer algum exercício físico, andar de bicicleta, jogar um vôlei nos campos de areia que nós temos à volta. Aqui temos 3 campos de areia, estamos cercados por 3 campos de areia. De alguma forma, o texto fala disso. Eles estavam sem se alimentar, e sem se alimentar, a dificuldade física ela começa a chegar. Então a falta do alimento ela traz dificuldade, mas o alimento em excesso traz também. Então nós temos que tomar o nosso devido cuidado. Outra dificuldade, eles tentaram abandonar o navio. Atos 27:30 vai falar disso daí. Dificuldade, pessoas que pensam apenas em si mesma em meio à crise. Eu já fui abandonado por pessoas que diziam estar comigo. Como que o Buzz Lightyear falava mesmo? Ao infinito e além. Eu já tive várias pessoas que disseram: pastor, nós estamos juntos até o infinito e além. No meio do caminho me deixaram sozinho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O que nós não podemos é perder a nossa confiança que nós vamos chegar bem. Então, esteja preparado. Pode acontecer. Pode acontecer de alguém te abandonar no meio do caminho. Pode acontecer de alguém que dizia para você: não, olha, eu estou com você, nós estamos juntos, é nós, estamos fechados, não sei o que é lá, não sei o que tem. E no meio do caminho a pessoa te abandona. Pode acontecer, irmão. São dificuldades que podem acontecer. O que eu faço se isso acontecer, Cristina? Vou chorar lá embaixo da pia da minha casa? Não vai adiantar. A melhor coisa é manter a confiança na palavra. E a palavra dizia a eles: vocês chegarão em segurança. E Deus está falando com todos nós nessa noite: vocês chegarão em confiança, em segurança. Deus está falando conosco. Eu falei no começo, são informações para a gente ir trazendo para nosso coração e ficarmos tranquilos. E dentro do possível, procurarmos manter a nossa confiança na palavra de Deus. Dificuldade número 7, registrada em Atos 27:42. A ameaça à vida dos prisioneiros. Ou seja, o perigo vindo de quem deveria proteger. O pessoal queria matar os prisioneiros. Eles deviam proteger os prisioneiros, não matar. Aí eles querem matar. Nós fizemos a leitura do texto, você viu, eles estavam numa situação de desespero, só que eles deviam de proteger. É aquilo que a gente conversa, né? Principalmente com os líderes, a gente conversa disso. O líder, ele tem que liderar. O líder, ele tem que se colocar à frente e dizer: eu sei o caminho, me acompanha. Eu estou mostrando o caminho, eu estou seguindo o meu líder, eu estou assim, procurando conduzir vocês a um pasto verdejante, a uma água tranquila. O líder, ele tem que ter esse papel importante, de trazer a tranquilidade. O pai, o marido, o ursão, o brabão, irmão, pelo amor de Deus, os brabão vieram hoje aí? Não vieram. Ai, tchalaiá. Os brabão vieram aí, sim ou não? Vieram aí. Então, irmão, se posiciona.
Se posiciona. Você foi chamado para proteger sua esposa, proteja a sua esposa. Foi chamado para proteger seu filho, sua filha, proteja seu filho, proteja sua filha. Proteja a sua casa, proteja as suas finanças. Proteja. É importante a gente entender, cada um dentro da sua, executando a proteção. Mas pode acontecer de alguém que deveria nos proteger, abrir mão de nós e não nos proteger. Vamos fazer o quê, pastor? Vamos chorar embaixo da pia. Pergunta para quem está pertinho de você aí. Fala assim, nós vamos chorar embaixo da pia, hã? Não vai adiantar. Nós vamos manter a nossa confiança em e na palavra de Deus. Você está anotando, sim ou não? Então tá bom. Ameaça número 8, ou dificuldade número 8. O naufrágio inevitável. Não tinha como não naufragar. Não tinha como aquele navio não afundar. O sorrisinho dela é que tem pipoca hoje. Já até estou sabendo já. Não tinha como não naufragar. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aquela embarcação ela ia afundar. Atos 27, 41 registra isso daí. O navio se despedaçou. O navio encalhou e começou a despedaçar. O meio se perdeu, porque o navio era o meio deles chegarem até Roma. O meio se perdeu, mas a promessa continuou em pé. É isso que é importante nós entendermos. Você vê que eu trago listado 8 dificuldades que o texto registra. Era uma viagem que era para ser tranquila, mas não foi tranquila. Mas naquela viagem, irmão Everaldo, havia uma palavra. Vão chegar tranquilos, vão chegar até onde tem que chegar. E todos chegaram. Isso significa, para nós aprendermos, e aí eu vou para a parte final da nossa reflexão, isso significa que nessa viagem que nós estamos iniciando, agora aqui em 2026, poderemos, não estou dizendo teremos, poderemos enfrentar alguma situação adversa. Poderemos enfrentar alguma situação fora do controle. Poderemos encontrar alguma dificuldade no meio do caminho, Silvana? Poderemos. Não estou dizendo iremos, estou dizendo poderemos. Como que eu me comporto? Caso eu encontre Wellington, eu continuo colocando a minha confiança na palavra de Deus. A palavra de Deus no começo dada ao Paulo era: vocês chegarão a salvo. A embarcação ficou no meio do caminho. A embarcação ela se arrebentou, naufragou. Dificuldades das mais variadas elas aconteceram. Mas o Paulo e todos os demais chegaram com vida. E para nós é isso que importa. Para nós o importante é nós chegarmos. Às vezes pode acontecer de nós perdermos algo. Às vezes pode acontecer de alguma situação ela ficar diferente do que nós esperávamos. Às vezes pode acontecer de alguma situação não acontecer da maneira como nós havíamos planejado. O importante é que nós continuaremos avante e sem parar. Assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Atos 27, 42. O navio se perdeu, a carga se perdeu, os planos humanos falharam, mas nenhuma vida se perdeu. Pronto, nós estamos aqui sendo por Deus guardados e cuidados, e nós estamos numa viagem rumo à vida eterna. Pode ser que alguma coisa se perca no meio do caminho. E se você quiser pensar sobre o se perder algo, assista a reflexão de hoje de manhã, que ela vai complementar essa reflexão da noite. Pode ser, não tem problema. Nós seguiremos adiante. A obediência a Deus não nos livra da tempestade. Olha, você vê que situação? A obediência a Deus
não nos livra da tempestade. A tempestade não anula a promessa. A tempestade não anula a promessa. O naufrágio não significa fracasso de propósito. Não significa fracasso de propósito. Deus não prometeu que o navio chegaria inteiro. Ele prometeu que todos chegariam. Olha que coisa. Ele não prometeu. Aí a gente tem que tomar cuidado, né? Eu tenho que ir me controlando aqui por conta do tempo, por conta de uma outra série de situações. E às vezes é prometida muita coisa que Deus não promete. Ainda hoje o pastor pregou de manhã, daí você vai de manhã também, e você vai. Uma coisa é o que Deus disse, outra coisa é o que Deus está dizendo. O que Deus disse, talvez ele disse, e hoje ele já está dizendo algo que está sendo reorganizado na nossa vida. Ele usou o exemplo do Isaac. Deus falou para o Abraão: Abraão, sacrifica teu filho. Na hora do Isaac ser sacrificado, aí Deus falou assim: Abraão, não precisa sacrificar, para. Primeiro Deus disse, depois Deus estava dizendo. É isso daqui, ó. É isso daqui. Ele não prometeu que o navio vai chegar inteiro. Não tem promessa que a vida... Não tem, irmão. Se alguém disser que tem, é mentira. Ainda que o povo gosta de mentiroso. Mas é mentira. Não tem promessa de que a vida em Cristo é uma beleza, uma maravilha, sem dificuldade nenhuma. Temos dificuldade, temos problema, temos chateação, temos tristeza, temos um monte de coisa... das quais, com elas, nós aprendemos. Ele não prometeu que o navio chegaria. Ele prometeu que todos chegariam. A promessa está sobre a pessoa, e não sobre aquilo que envolve a pessoa no dia a dia. Para finalizar nossa conversa, os músicos, por favor, já podem começar a se organizar. Aplicação. Confie na promessa. Mesmo quando o cenário é desfavorável. O que sustenta não é o navio, é a palavra de Deus. Não abandone a fé no meio da tempestade. Nós ouvimos 1, 2 ou 3 mensagens sobre tempestade, sobre embarcação nesses dias. Não abandone a fé, mesmo que tenha tempestade. A escuridão não é a ausência de Deus, é o cenário onde Deus opera, onde Deus age. Mesmo em meio à crise coletiva, onde muitas pessoas estão em situação de dificuldade, Deus, Ele cuida das vidas individuais. Paulo estava ali, e por causa do Paulo, todos foram preservados. Você vê a importância de uma pessoa crente em um determinado lugar? Você vê a importância de uma pessoa crente em um determinado lugar? Você pode perder coisas, mas não perderá o propósito. Vou repetir, isso é muito profundo. Tem gente chorando por coisa, ignorando ou abandonando o propósito. Vou repetir, isso é grave. Você pode perder coisas, mas não perderá o propósito. Se Deus prometeu que você chegaria, você... Fique em pé, por favor. Fique em pé. Releia essa história com mais calma. Releia essa história baseado naquilo que você anotou. Às vezes a nossa viagem ela é uma viagem que não é das mais tranquilas. O importante é nós chegarmos, irmão. Eu valorizo muito isso daí. O importante é eu conseguir continuar avançando e sem parar. Às vezes a situação ela não está do jeito que eu gostaria que estivesse. E muitas vezes ela não está do jeito que eu gostaria que estivesse. Mas nem por isso eu paro. Eu continuo avançando. Eu continuo seguindo. Porque eu sei que tem promessa. Então é isso que eu quero finalizar e com você nesse momento. Fazer essa oração. Entregar a Deus primeiramente o mês de dezembro.
E depois nós vamos ter um tempo juntos de oração. Feche seus olhos. Senhor, nós entregamos a Ti o mês de dezembro. E nós já Te agradecemos, porque eu tenho a convicção que nós chegaremos. Não estou preocupado em como será a viagem. Eu espero que seja uma viagem tranquila, mas pode ser que ela não seja conforme eu tenho esperado. Independente da situação, eu já estou Te agradecendo, porque eu vou chegar. E juntamente comigo, meu irmão, minha irmã, todos nós chegaremos, tantos que estão aqui no templo, quanto aqueles que estão conosco através da transmissão. Entregamos dezembro e a campanha ao Senhor. Os diáconos passam recolhendo os pedidos. Nós vamos cantando Clamo. Jesus, quero declarar Teu nome. Vamos cantar. Sobre toda a mente e o coração. Eu sei que existe paz em Tua presença. Glória a Deus, aleluia, cante. Vamos, Jesus. Você conhece a música, canta. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Jesus, quero declarar Teu nome. Força, vai! Sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. No Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Eu quero orar com você agora. Comece a falar com Deus. Comece a conversar com Deus. Comece a colocar diante de Deus a sua vida. Comece a colocar diante de Deus a sua casa, a sua família. Foram 12 dias. E durante 12 dias você fez o seu esforço. Você fez o seu melhor. Você veio, você participou. Você ouviu. Meu Deus querido,
Meu Deus poderoso, santo e fiel, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós declaramos a tua bondade, o teu poder. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu oro junto com esse irmão, é no nome de Jesus que eu oro junto com essa irmã, é no nome de Jesus que eu oro junto com essas vidas, com essas famílias, tantos que estão aqui dentro do templo, quanto aqueles que estão conosco através da transmissão. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa viagem, meu Deus, a viagem de 2026 rumo a 2027, ela será uma viagem que com toda certeza trará para a nossa vida muitas grandes e firmes respostas. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos e nós te pedimos, meu Deus, nesse momento, começa a tocar nessas vidas, onde há uma tristeza, onde há uma angústia, onde há uma opressão, onde há, ó Deus, alguma dificuldade extrema, alguma dificuldade, meu Deus, seja da ordem que for, que essa pessoa seja tocada, seja visitada. Visita, meu Deus, essa igreja com unção, visita, meu Deus, essa igreja com poder, visita, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, essa empresa, visita, meu Deus, esse homem, essa mulher, esse filho, essa filha, meu Deus, derrama, 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 derrama. Oh, yandaramanda candarabia bandarahai, banderecandara candarahai. We candarabala candarabala saragarabalabala. Joderecane cantone cantaramandana yashandarabalai. We cantaramandana cantaramandana shogeregerehai. Aleluia! Vai tocando, meu Deus. Vai tocando, meu Pai, cada pedido, meu Deus, cada pedido que foi colocado diante de Ti, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja manifestando a Tua unção, o Teu poder, a Tua bondade, a Tua misericórdia, meu Deus, que o Senhor esteja trazendo sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, salvação, aquela pessoa que está desviada, que ela seja salva, alcançada, aquela pessoa religiosa, que ela seja quebrantada. We canto remantonecai, we canto remantonecai, we canto remantonecai, quanto ramandanecanda rabarabia, bandarabia, bandarabia. Toca, cura, 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 meu Deus, libera cura nesse lugar, libera cura, libera cura, meu Deus, manifesta saúde, 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 saúde. Oh, yandarai, yandecandará, mandanacai. Prospera esse povo, prospera esse povo, prospera esse povo, em nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. We cantore mantane cantere mantane cai xandarabalaba danaitai, xodere mandene cantere mandene cai xarahai, aleluia. Oh, Espírito Santo, vai visitando cada vida, cada pessoa, cada casa, cada família. Visita, Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh, declare pelas ruas, força, em nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas,
Graças a Deus. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. A promessa é: você chegará. Essa é a promessa. Agora, pode ter dificuldade no meio do caminho? Pode. Esperamos que não tenhamos. Mas digamos que venha acontecer alguma situação adversa no meio do caminho. Não vamos ficar parados na dificuldade. Vamos seguir avançando em direção à promessa. De manhã nós fizemos um tempo de comunhão, abraçando, apertando a mão dos irmãos, 12 dias juntos. Fiquei tão feliz, eu não gravei o nome da família, amigos da Érica. Fiquei tão feliz, eles são novos, estão com a gente aqui faz pouco tempo. Vieram, cadê? Eu perdi eles de vista. Está ali, olha lá. Fiquei tão feliz, 12 dias juntos, eles com a gente aí. Mas gostei de verdade mesmo. A família do Alex, da Elisângela, que estão com a gente também faz pouco tempo, vieram, participaram os 12 dias. Várias famílias que estão com a gente há pouco tempo abraçaram a causa. Não gravei seu nome ainda. É você mesmo. Sérgio Gabriel. Ele, a família vieram. Estou falando o nome de alguns que são novos, que estão com a gente há menos tempo, mas que vieram, que abraçaram a causa, participaram junto da campanha. E tem os demais que já estão com a gente nessa caminhada de fé. Juntos aqui, 12 dias. Nós vamos cantar uma canção aqui. Você vai sair do seu lugar, vai cumprimentar e abraçar o maior número de pessoas possível e vai dizer assim, ó: você vai chegar em nome de Jesus. Amém? Pode ser? Ai, pastor, esse negócio de sair do lugar parece que está escrito avante. Não está escrito sente, está escrito avante. Então você vai. Combinado? Vamos embora. Tá pronto? Vamos embora. Abraço ao Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Oh, 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 oh. Você tem o valor. Oh, você tem o valor. Bate palma pra Jesus. Glória a Deus. Nessas horas já hoje isso, chega, volta pro seu lugar aí.
Você quer mais disso? Último domingo do mês, tem batismo nas águas e churrasco. R$30 por pessoa. Comer à vontade. Você vem e participa conosco. Cadê o Celcinho? Ah, tá bom. É que tem uma surpresa para você aí, mas é bem surpresa, hein? Surpresa. Nós não vamos contar o que é essa surpresa. É para esse ano, para o ano que vem. Pessoal, último domingo do mês, batismo nas águas e o almoço. Não é batizado? Me procura um dos diáconos, dá o nome, conversa, fala, eu não sou batizado, quero passar pelas águas do batismo, e nós vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Sexta-feira, culto de oração, e aí nós temos no sábado atividade com os grupos missionários, já voltamos daí. Domingo, os 3 cultos, e à medida que nós vamos avançando, eu vou passando as coordenadas todas, porque esse ano nós temos muita coisa para fazer. 1, 2 e... Pelo amor de Deus, esse rojão não chega nunca. É só para você ficar esperto, viu? Pessoal, chega, só para você ficar esperto. Você não moscar 2026 não, fique esperto. A graça do Salvador e Senhor Jesus, o amor do Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, seja e permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe.